Fusão é um desafio maior do que uma aquisição. O maior desafio, na minha opinião, em relação à fusão é definir bem as regras do jogo. Ambas as companhias são japonesas, o que já facilita bastante, porque a gente fazendo M&As no país, dependendo do estado para o estado, assim, são países diferentes. Assim, o choque cultural ele é enorme. Mas um ponto que realmente é super importante em relação a esse tipo de negociação é a gente sair um pouco do excesso de e-mail, sair um pouco do excesso de formalidade, sair um pouco da frieza que muitas vezes o ambiente corporativo nos impõe, e ir para o olho no olho, né? Ir para as negociações presenciais. Você ter uma condição mais honesta e verdadeira de captar o que o outro está tentando transmitir. Então, essa abertura ela é fundamental para o negócio ser bem sucedido. Então, tem que pegar o avião, tem que ir para a reunião presencial, tem que puxar uma pauta, não dá para deixar solto, tem que ter objetivos claros em relação a essa pauta e todo mundo tem que estar comprometido. E a transparência nas negociações, né? Não dá para ter esqueleto no armário, porque isso vai desmotivar quem está do outro lado da mesa a seguir com a negociação. Então, se tem problema, por uma questão, né, de boa fé mesmo, expõe quais são os problemas, expõe quais são as fragilidades. Tem muita gente que acredita que, mas se eu falar o que não é tão bom, o outro lado vai usar a informação e vai, de repente, cometer um abuso e vai desequilibrar o negócio. Sendo que muitas das vezes é o contrário, né? Aquele ponto que de repente não era tão confortável num primeiro momento, a partir do momento que você dá visibilidade para ele, aquilo ali te libertou e você está com um hiperfoco nas questões que são principais e mais importantes para que o negócio aconteça. Então, M&A tem muitos aspectos matemáticos, financeiros, mas tem... como qualquer relação humana, as questões aí que transcendem a planilha do Excel. Pessoais, né? Que são pessoais. E dentro dessa reflexão que você traz, imaginando assim um processo de fusão. Quando uma fusão acontece, um sócio novo entra, né? Um negócio novo se constrói. Quais são as dicas que você dá para ter também a elegância, o cuidado nesse trato desse cenário novo? Fusão é um desafio maior do que uma aquisição, na minha opinião, né? A gente teve a oportunidade de liderar operações tanto fazendo aquisição, ou seja, na ponta do buy side, quanto vendendo como sell side, e também juntando dois grandes grupos para se formar um grupo maior ainda. O maior desafio, na minha opinião, em relação à fusão é definir bem as regras do jogo. Isso se chama governança corporativa. Que muita gente fala, a gente vê muita palestra, tem muito livro, muito artigo no LinkedIn, mas eu penso que a pessoa que realmente tem propriedade para falar de governança é quem realmente estrutura operações em que a governança é a base e a diretriz para que o negócio consiga parar em pé no dia seguinte após a transação. E a governança, tirando a parte mais teórica da coisa, para mim é quem manda no quê? Quem manda em qual parte da empresa. Então, tem o financeiro, quem manda no financeiro? Quem tem a chave do cofre? Quem pode demitir pessoas? Quem vai ser o diretor comercial? Quem vai tirar a companhia do ponto A e vai levar para o ponto B? Se você não individualiza as responsabilidades, não deixa muito claro quem manda no quê, assim, vai dar pau, vai dar problema. Em poucos meses a fusão vai pro buraco, ela vai se dissolver, ela não é sustentável e ela não se sustenta porque a base não foi bem feita. E obviamente essas questões que envolvem governança corporativa precisam ser alinhadas de uma maneira prévia. Então, antes do signing e do closing, tem que alinhar a governança. E aí tem que investir tempo mesmo. E regras de governança que sejam claras,
De modo que, assim, qualquer idiota bate o olho e fala, não, realmente é responsabilidade da Cláudia. A Cláudia ficou com a comunicação. A comunicação, ela tá junto com o marketing. Junto com o marketing tem o comercial. Então, ela precisa levar do ponto A ao ponto... Não tem dúvida. Não pode ter zona cinzenta. Então, a gente precisa se desprender um pouco de um linguajar, muitas vezes técnico, jurídico, que tenha uma vertente um pouco mais voltada para os instrumentos jurídicos e para algo mais pragmático. Ou seja, é impossível alguém bater o olho naquilo e ter dúvida sobre quem manda no quê. Então, eu vejo como um erro crasso e comum nas operações de fusão se deixar assim, 1 milímetro de dúvida nas questões aí que envolvem a governança, o organograma da companhia, controle, quem tem o poder para executar quais atividades e até onde vai esse poder, enfim. São aspectos realmente que são fundamentais esse alinhamento prévio, por isso que não dá para fazer uma fusão do dia para a noite num passe de mágicas. Ela precisa realmente ter essa maturação. E a partir da maturidade do projeto é que a gente afunila para uma assinatura de contrato e depois um fechamento da transação, seja através da transmissão das ações, se for uma sociedade anônima, ou aí a alteração do contrato social, se for uma sociedade limitada. Sim.